Olá! Hoje, a gente vai destrinchar um tema que é literalmente a espinha dorsal da medicina veterinária baseada em evidências: a qualidade na coleta de sangue em pets. É fascinante observar como passos pré-analíticos tão meticulosos, ali na rotina da clínica, se traduzem em diagnósticos super confiáveis e precisos no laboratório. A ideia aqui é entender o porquê por trás de cada pequeno detalhe, sabe? Desde o segundo em que o tutor passa pela porta da recepção até a hora em que a amostra gira lá na centrífuga. Para organizar nossa análise de hoje, nós dividimos toda essa jornada em 5 etapas bem diretas. Primeiro, vamos falar da parceria entre a clínica e o laboratório. Depois, do cadastro do paciente, das etapas da coleta, do manuseio dos tubos e, por fim, das regras de ouro do armazenamento. Vamos lá? Ponto número 1, a parceria entre a clínica e o laboratório, a base do trabalho em conjunto. Tem uma frase do material original que resume perfeitamente a essência de tudo isso. A colaboração entre o médico veterinário e o laboratório veterinário é fundamental. É impossível separar as coisas, sabe? A qualidade da amostra e a comunicação limpa entre quem atende e quem está lá na bancada analisando são tão importantes quanto o equipamento mais caro que existir. Um diagnóstico impecável depende dessa simbiose total. Porque, pensa bem, o laboratório é onde aquela mágica científica acontece de fato. Os resultados gerados servem como evidências concretas. Cada parâmetro tem uma ligação direta e inegável com o estado fisiológico do animal. Mas esses números não existem no vácuo, né? Eles precisam ser avaliados em conjunto com a clínica do paciente. E para que essa matemática bata com a realidade, a amostra tem que chegar intacta. Avançando para o nosso segundo ponto, o cadastro e a preparação do paciente. É aqui que a precisão realmente ganha vida. Olha que interessante. A precisão clínica não começa quando a agulha aparece, mas sim na interação humana. Confirmar os detalhes vitais direto com o tutor faz toda a diferença do mundo. Validar o nome do animal, checar o microchip e atestar se aquele jejum orientado foi realmente cumprido à risca são passos absolutamente inegociáveis. Toda essa checagem dupla garante a biossegurança e previne aqueles erros de procedimento que poderiam simplesmente invalidar todo o esforço lá na frente. E para estruturar muito bem essa etapa inicial, os dados de cadastro são divididos em 3 blocos obrigatórios. Primeiro, dados básicos do animal, como espécie, raça e idade. Logo depois vem os dados do atendimento, especificando quais exames foram pedidos. E o terceiro, que é de extrema importância, rastreabilidade e logística. É aqui que se define o grau de urgência e o responsável pela coleta. É um registro impecável que permite rastrear a amostra de forma super segura, do momento da coleta até a entrega do laudo. Beleza, agora a gente entra no nosso terceiro ponto, as etapas da coleta de sangue, o passo a passo físico. O fluxo da coleta é praticamente uma coreografia com 4 passos super rigorosos. Passo 1, orientação do tutor e identificação do paciente. Passo 2, a punção venosa em si com materiais prontos e uma contenção focada em minimizar o estresse ao máximo. Passo 3, o armazenamento imediato nos recipientes certos. E o passo 4, o transporte seguro nas caixinhas térmicas com controle de temperatura. Cada elo dessa corrente é vital. Se um quebra, o resultado final sofre. E na hora da punção venosa, o foco vai para locais bem específicos. As veias cefálica, safena ou jugular. E a escolha da veia passa muito longe de ser aleatória, tá? Depende completamente da espécie do animal que está ali na mesa e do volume exato de sangue exigido para os testes. O que nos leva direto para a seção 4, o manuseio e a identificação de tubos, a fase de preservação da amostra. E aqui mora um dos erros mais perigosos da rotina clínica. Assim que a agulha sai, o certo, o absolutamente essencial é fazer uma inversão gentil do tubo, de 5 a 8 vezes ali na mesma hora. Por outro lado, qualquer tipo de agitação vigorosa é terminantemente proibido. E o motivo é puramente fisiológico. Chacoalhar o tubo causa hemólise, que é o rompimento dos glóbulos vermelhos. Isso destrói a amostra por dentro e cega os equipamentos do laboratório. Então, gentileza é a palavra-chave. E claro, além de ser gentil, a escolha do tubo muda todo o jogo. Pensa no tubo de tampa amarela, por exemplo. Ele não tem anticoagulante e é desenhado exatamente para obter soro, sendo ideal para a bioquímica. Agora, se a ideia é uma gasometria arterial, a gente usa seringa com heparina de lítio para preservar o sangue total. É o material de fábrica do recipiente que dita de forma definitiva o que o laboratório vai conseguir ou não analisar com sucesso. E finalmente, chegamos na seção 5, as regras de ouro do armazenamento. A fase mais crítica de todas. Para entender o porquê de tanta regra rígida, a gente precisa falar sobre a ciência dos fatores Labs. Eles são elementos do sangue, como os fatores de coagulação 8 e 5, que são extremamente sensíveis.
O próprio termo lábil já entrega, né? Descreve componentes que se desmancham e degradam com uma facilidade absurda se não ficarem em condições ambientais impecáveis. E é por causa dessa fragilidade imensa que a marca de 24 horas vira uma lei sagrada. Esse é o limite exato de estabilidade para amostras de testes de coagulação, como o TTPA e o TP. Mas olha, tem um detalhe aqui que pega muita gente. Essas amostras mantêm a estabilidade por 24 horas apenas se ficarem em temperatura ambiente. Sério, elas nunca devem ir para a geladeira. O frio intenso desestabiliza rapidamente esses fatores. Outro número de ouro nesse processo pré-analítico é o 2500. Mais precisamente, 2.500 rotações por minuto de forma contínua por 10 minutos. Esse é o padrão técnico exigido para centrifugar os tubos contendo citrato. Um processo que, num cenário ideal, deve acontecer 1 hora depois da coleta, sempre respeitando a manutenção em temperatura ambiente enquanto se espera. Já para a galera dos hemogramas, o jogo tem suas próprias regras. A amostra aguenta no máximo 60 minutinhos em temperatura ambiente. Passou disso, tem que armazenar na refrigeração, ali entre 2 e 8 graus Celsius. Mas tem um detalhe vital e muito surpreendente que acontece lá dentro do laboratório. Exatamente antes de colocar a amostra na máquina de análise, o tubo exige de 25 a 30 inversões gentis. Imagina só, quase 30 vezes. É esse movimento que garante uma distribuição perfeitamente uniforme das células para a leitura final ser exata. Fica muito claro que, desde aquela primeira conversa na recepção até a última viradinha do tubo na bancada, cada pequeno passo importa enormemente. O que nos deixa com a seguinte reflexão: como o compromisso cego com essas regras de ouro pré-analíticas vai transformar a segurança dos diagnósticos clínicos de amanhã? Dominar toda essa estrutura vai muito além de seguir um manual burocrático. Trata-se de elevar o patamar da medicina veterinária para fornecer um cuidado inquestionável, apoiado em evidências sólidas. Muito obrigado por acompanharem essa análise com a gente e até a próxima.